Olá, meu nome é Juliano e hoje eu vou falar para vocês sobre Prolabore e distribuição de lucro, pois isso é uma dúvida frequente dos nossos clientes e eu achei muito pertinente tratar isso nesse vídeo e com certeza depois, havendo outras dúvidas, a gente vai discorrendo mais sobre esse assunto, ok? Então, primeiramente o Prolabore. Uma coisa que vocês têm que saber a princípio ele incide imposto. Então, Prolabore tem que ser pago o INSS e também o imposto de renda sobre a tabela progressiva. Então, quanto maior o Prolabore, maior é o INSS e maior também a incidência de imposto de renda. Então, esse é um primeiro ponto que a gente sana as dúvidas dos nossos clientes. Um segundo ponto é que é o seguinte: o Prolabore ela é a remuneração dos sócios administradores da empresa pelo serviço que ele presta na empresa. Então, às vezes o cliente ele me pergunta: poxa, Juliano, quanto que eu tiro de Prolabore? Qual que é o valor justo? Tem alguma tabela? Não tem. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se você fosse contratar uma pessoa no mercado para colocar na sua empresa e fazer a mesma coisa que você faz, quanto que você pagaria para essa pessoa? Então, a partir daí, levando em consideração a realidade da sua empresa e um preço justo de mercado, você define aí quanto que seria o seu Prolabore, tá? Nem muito, nem pouco. Então, assim, respeitando bem a realidade da sua empresa. Não adianta nada você imaginar, não, se eu fosse fazer o que eu faço no mercado, eu ganharia 20 mil reais, por exemplo. Mas leve em consideração, principalmente se você é um empresário que está começando agora, bem é mesmo a realidade da sua empresa. Um terceiro ponto a ser considerado no Prolabore é respeitar também o seu fluxo de caixa. Então, mesmo que você chegue num valor e você determine todo o quanto que você deveria de ganhar, quanto que a empresa tem que te pagar, é mesmo a realidade da sua empresa? O seu fluxo de caixa comporta todo esse valor? Então, assim, se atente muito a isso, porque às vezes por uma questão do fluxo pessoal seu, você acaba minando aí o fluxo da sua empresa. Então tome bastante cuidado com isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a distribuição de lucro. O que acontece na distribuição de lucro? Ela é isenta de INSS, isenta de imposto de renda, mas vocês têm que tomar alguns cuidados. Quais cuidados são esses? Primeira coisa é que a Receita Federal, a legislação, ela impõe uma presunção desse faturamento para que você possa distribuí-lo como lucro. Um exemplo que eu vou dar hoje é a presunção de 32% sobre a maioria das prestações de serviço. Então, o que seria esse 32%? Por exemplo, a empresa fatura 100 mil reais, você tem um pequeno ajuste ali para descontar o imposto de renda do Simples Nacional, falando do Simples, você aplica 32%, que é a alíquota da presunção que a legislação te permite, chega ali em 32 mil reais, esse valor você pode distribuir como lucro sem se preocupar com a contabilidade. Isso é o que a legislação permite, que você distribua sem ônus, sem problema nenhum, isento de INSS, isento de imposto de renda. Porém, como que está a contabilidade da sua empresa? Porque às vezes o cliente ele fala para mim: Juliano, eu quero distribuir, só que a minha empresa ela dá, eu tenho uma rentabilidade maior do que 32%. Vamos imaginar 50%. Como que o empresário ele pode distribuir esses 50% de lucro, sendo que a presunção ela fala em 32%? Aí a grande questão que a gente pega muito nos pés dos nossos clientes é a contabilidade em dia. Então, se você tem a contabilidade da sua empresa em dia, você tem o seu financeiro bem organizado, toda a documentação, envia aqui para a gente da contabilidade, para que a gente possa fazer isso tudo em dia, tudo certinho, a contabilidade ela vai demonstrar sim um lucro maior e você vai poder fazer essa distribuição. Ou seja, então lá no final do mês a gente vai gerar o seu balancete. Então a gente vai pegar todas as suas receitas, menos os custos, menos as despesas, a gente apurou o lucro do mês do seu período. O que acontece? E chegou lá numa alíquota de 50%, num percentual de 50%. A gente pode sim distribuir esse 50%, porque ele está demonstrado na contabilidade, sem ônus a mais para você, sem ter que pagar INSS, sem ter que pagar imposto de renda. Então isso é muito interessante, isso é muito importante, a gente sempre vem falando muito para os nossos clientes da importância da contabilidade e uma delas é você poder distribuir lucro demonstrado na contabilidade isento de imposto de renda e de INSS. Agora eu pergunto para vocês, como que está o financeiro da sua empresa? Como que está o controle interno dos seus documentos, dos seus processos?
Você manda tudo para a contabilidade tudo certinho? Você que é cliente aqui da JL Ramos, como que está a preocupação com o envio desse documento para a gente? Eu estou falando isso justamente porque muitos clientes nos procuram com essa dúvida entre prolabore, distribuição de lucro, o comportamento desses valores dentro da contabilidade, e para que vocês não deixem isso só para o ano seguinte, só quando chegar a época do imposto de renda, porque uma coisa está associada à outra. Então prolabore, distribuição de lucro versus contabilidade versus imposto de renda no ano seguinte. Então algumas pessoas nos procuram falando assim: Juliano, estou aqui fazendo a minha declaração de imposto de renda e vou lançar que eu tive X reais de distribuição de lucro no ano anterior. E aí a gente pega para olhar a contabilidade e esses valores não batem. Por quê? O financeiro seu não está de acordo com a nossa contabilidade. Então, fica aqui a dica, fica o alerta. Você que é cliente da JL Ramos, está tendo alguma dificuldade com gestão do seu financeiro, com seus controles internos, como que você lida com isso? Quanto que você tira de prolabore, quanto você tira de distribuição de lucro? Vem falar com a gente, nos procure, venha tomar um café, que a gente vai conseguir te atender, te orientar, preparar, todo o cenário para que você não tenha nenhum tipo de problema. E se você não é cliente da JL Ramos, você vai encontrar aí na descrição do vídeo como encontrar contato com a gente, faça as suas perguntas, mande as suas dúvidas, que assim que possível a gente responde para vocês. Espero ter contribuído e qualquer dúvida estamos à disposição. Juliano, da JL Ramos Contabilidade. Obrigado.